tudo bem, garotada? Hoje nós vamos falar sobre a crise de 1929. Eu sou a professora Lázara Alzira. Bom, então nós temos etapas da crise de 29. São 10 etapas extremamente importantes. Primeiro, a euforia com o desenvolvimento da economia. Número 2, ampliação de créditos. Número 3, aumento do consumo. Número 4, surgimento de novos empregos. Número 5, aumento da produção. Número 6, aumento nos investimentos na Bolsa de Valores. Número 7, mercadorias estagnadas. Número 8, desvalorização das empresas. Número 9, quebra da Bolsa de Nova York e colapso da economia. E, finalmente, número 10, causas das crises econômicas mundiais de 1929 e de 2008. Então, vejamos, nós temos como expectativa de aprendizagem comparar as causas das crises econômicas mundiais de 1929 e 2008. Para isso, então, precisamos primeiro saber o que foi a crise de 29. Então, ela foi também chamada de Grande Depressão Econômica, que teve início em junho, mas veio a se agravar em outubro de 1929 e que persistiu ao longo da década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Então, ela foi iniciada nos Estados Unidos e deve ser entendida como decorrente da dependência econômica da economia norte-americana em relação à economia mundial. Ela resultou da expansão de crédito na década de 1920 e, por conseguinte, uma euforia na sociedade. A crise de 29, então, é ocorrida entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A crise foi um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Essa crise ocorreu nos meses de setembro e outubro, principalmente em 1929. Nos Estados Unidos, quando o valor das ações da Bolsa de Valores de Nova York, a qual a economia mundial estava integrada nesta época, despencou bruscamente, provocando, ou melhor, não é? Provocando a sua quebra, ou seja, o crash. Bom, então, vejamos. Como consequências também desta crise, nós temos a expansão de crédito por meio da oferta monetária, que era nada mais que a emissão de dinheiro e títulos, levada a cabo pelo Federal Reserve System, espécie de Banco Central dos Estados Unidos, desde os primeiros anos da década de 1920. E aí levou à quebra da Bolsa de Nova York, que desencadeou, por sua vez, na Grande Depressão. Uma Grande Depressão americana que durou até meados de 1930. Entre as suas consequências estão o desemprego, a fome de parte da população americana, consequência do mau planejamento dos economistas adeptos do liberalismo. Então, vejamos, a crise de 29, ela foi uma consequência desta grande expansão de crédito por meio de oferta monetária. Nos anos de 1929, essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo, então, parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos,
temendo a desvalorização da moeda. Muitas pessoas e empresas retiraram suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão. Então, vejamos, o governo ele passou a exercer um arrochado controle sobre os preços e salários, além de promover um aumento de impostos. Isso agravou a recessão. Em 24 de outubro de 1929, houve a chamada Quinta-feira Negra, caracterizada pela queda vertical das ações por falta de compradores. Alguns dias depois, em 29 de outubro, ocorreu também a Terça-feira Negra, quando vários lotes de títulos foram colocados à venda na Bolsa de Nova York em último gesto desesperado, sem atrair, entretanto, compradores. Ações de bancos e empresas ficaram completamente desvalorizadas, o que provocou a falência deles e, consequentemente, o desemprego de cerca de 12 milhões de americanos. Esse momento na história americana ele ficou marcado principalmente pelo avanço do consumo de mercadorias, consolidando o American of Life, o estilo de vida americano. O avanço da economia americana tornou o país responsável pela produção de 42% de todas as mercadorias feitas no mundo. A nação também era a maior credora do mundo e expressava vultuosas somas de dinheiro para as nações europeias em processo de reconstrução após a Primeira Guerra Mundial. Então, no quesito importação, os Estados Unidos eram responsáveis por compor 40% das matérias-primas vendidas pelas 15 nações mais comerciais do mundo. A crise econômica de 2008 e 2009, iniciada no mercado imobiliário nos Estados Unidos, refletiu em vários setores da economia brasileira. Ao sentir os impactos desse processo de artificializações da economia, exigiu dos Estados Unidos a criação de um modelo alternativo de desenvolvimento econômico. Eleitos presidentes em 1932, Franklin Roosevelt tinha um maior desafio: reerguer a maior economia da época, inspirados pelos princípios do economista John Keynes. Um grupo de economistas do governo propôs o chamado New Deal. Nesse plano econômico, abriu portas para que os estados tivessem participação direta na economia nacional. O New Deal estabelecia o controle na emissão de valores monetários, o investimento, então, nos setores básicos da indústria e a criação de políticas de emprego passam a surgir a partir deste programa. Então, desta maneira, o governo de Roosevelt buscou uma recuperação econômica segura e gradual. Na primeira década de 2000, o mercado imobiliário americano encontrava-se em expansão acelerada com taxas de juros cada vez menores, incentivando a demanda. Isso fez com que o investimento no setor imobiliário se tornasse um bom negócio, atraindo investidores, inclusive fundos de investimentos e bancos. Após alguns anos de expansão, o aumento dos juros na economia dos Estados Unidos fez
com que os preços dos imóveis começassem a cair, trazendo inadimplência e desaceleração do mercado americano, prejuízos aos fundos e aos bancos, além, claro, de atraso na quitação de dívidas por parte dos envolvidos no setor imobiliário. No sistema financeiro global, essa situação influenciou grandes e pequenos mercados em todo o mundo. Então, voltando aí à nossa expectativa de aprendizagem, esta é uma das grandes comparações da crise de 1929 com a crise de 2008, 2009, porque um dos setores da economia brasileira que mais sofreu com essa crise de 2008 e 2009 foi o setor industrial. Sua produção caiu 30,4% de setembro de 2008 a março de 2009. Segundo o relatório do Grupo de Estudos do Setor Elétrico, para o mês de junho de 2009, ainda segundo este mesmo grupo, GECEL, a queda nas exportações contribuiu para o mau desempenho, que era uma situação que ocorreu nas principais economias do mundo. Então, era um grupo de conjuntura também da Fundap, que fez aí uma destas pesquisas. Então, uma das consequências é que o desempenho negativo das indústrias brasileiras interrompeu o crescimento do consumo de energia elétrica do país, uma vez que o setor industrial é a maior consumidora de energia elétrica no Brasil. Então, o setor industrial apresentou uma queda de mais ou menos 4,8% no consumo entre maio de 2008 e 2009 e ficou muito abaixo do previsto para o segundo semestre de 2009. Bom, então essa é uma das nossas contribuições. Obrigada por hoje e até mais.